Irmãos queridos, graça e paz, que bom podermos estar aqui mais uma vez, mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos proporciona. É uma alegria muito grande nós separarmos esses momentos para podermos estudar a palavra de Deus, para podermos nos aplicar ao ensino das Escrituras. Nós precisamos entender que não tem como nós levarmos a nossa vida cristã, não tem como nós levarmos a nossa vida espiritual sem o ensino das Escrituras, sem aprender das Escrituras sagradas, sem aprender da doutrina sagrada, da sã doutrina. E eu louvo a Deus por esse espaço que nós temos tido na nossa igreja, na nossa congregação, para ensinarmos a palavra de Deus. Esse espaço que é muito importante para nós, mesmo vivendo num tempo de muita dificuldade, mesmo vivendo em tempo de adversidade. A tecnologia nos permite, estarmos próximos virtualmente, e eu louvo a Deus pela sua vida, por você que tem se engajado, por você que tem se aplicado no estudo da escola bíblica, que tem estado aí todos os domingos, pegando o seu tablet, seu celular, seu computador, e tem ouvido dos professores que têm passado por aqui, do Iveson, do irmão Lohan, e comigo, ou com o pastor, e aprendendo mais do Senhor. E essa é a proposta, Essa é a proposta de nós estarmos aqui. E eu quero aproveitar também para agradecer ao nosso pastor por entender que uma igreja precisa desse ministério, um ministério de educação cristã. Eu entendo que a igreja que não investe em ensino, a igreja que não investe em se aplicar nas escrituras sagradas, ela corre um sério risco, ela corre um sério prejuízo. E graças a Deus que a nossa igreja, através da vida do nosso pastor Alessandro, ele tem dado esse incentivo para nós. E eu fico muito feliz com a vida também do Lohan e do Iveson, irmãos preciosos que têm me ajudado a conduzir esse ministério. E a você que tem entendido a importância de se aplicar no ensino das Escrituras. Nós temos estudado, irmãos, na Escola Bíblica Dominical, aos domingos pela manhã, antes de nós termos esse recesso por conta da pandemia em que vivemos. Nós temos estudado a nossa revistinha, que fala sobre Jesus, que tem como tema Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Nós estamos entrando hoje na lição 5, e eu peço que você tenha posse em suas mãos da sua revista e também a sua Bíblia. Nós faremos aqui algumas leituras. É de fundamental importância que você esteja não só com a sua revista, mas também com a sua Bíblia, com a palavra de Deus. Nós temos aqui hoje o tema, a lição 5, que vai falar sobre o descendente que edificará a casa de Deus. E o nosso texto base se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. E eu peço então que você pegue a sua Bíblia, para que a gente possa então meditar nesse texto. 2 Samuel, no capítulo 7, nós leremos do versículo 1 ao versículo 17. Esse será o tema base da nossa aula de hoje. A nossa aula que será dividida em 2 partes, ou 3 partes, não sei como vai ser o andamento, mas nós não estamos com pressa de dar toda a lição em uma aula. Nós temos dividido as lições em 2, 3 aulas, para que a gente possa aproveitar mais de tudo aquilo que está proposto para nós. Então, você que já está aí com a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: a promessa de Deus a Davi, é o título, e diz: o rei Davi morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma dinastia, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados. Escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Queria convidar você a fazer uma oração, curvar sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos aqui, Senhor, distantes fisicamente, mas unidos, Senhor, num só corpo, numa só alma, em um só espírito, para podermos, Senhor, meditar em tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Senhor, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, e obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, eu queria que você pegasse, então, a sua revista aí e abrisse na página 20, né, na lição 5, aonde fala do descendente que edificará a casa de Israel, e como nós acabamos de ler o nosso texto base, que fica aqui em 2 Samuel 7, versículo 1 ao versículo 17, eu peço também que você deixe sua Bíblia aberta, porque embora a revista traga para nós muitos recursos, né, embora a revista traga para nós algumas coisas que vão ajudar no nosso raciocínio, mas nós vamos entender de fato o que esse texto base fala para nós, o que esse texto base quer dizer para nós com essa lição. E se você pegar aí na introdução da sua revista, você vai perceber que a introdução fala da Idade Média, começa falando da Idade Média e começa falando da característica de algumas construções da Idade Medieval, das igrejas católicas, que tinham ali os seus grandes templos, né, as suas grandes construções, e fala aqui, ainda no primeiro parágrafo, vai dizer assim: então pensavam eles, já que aquela hoxa era o corpo de Cristo, nada mais justo do que um lugar enorme e glorioso para guardá-la. Né? Então esse texto aqui, a introdução desse texto, ele começa a falar de construções, citando ali, tendo como exemplo a Igreja Católica, tendo como exemplo as grandes construções que a Igreja Católica construiu na Idade Média, né, na Idade Medieval. E há, então, um entender de teólogos e de historiadores que os católicos construíam, né, os grandes templos, faziam suas grandes construções por conta da sua hóstia ou por conta da sua Eucaristia. Né? Quem foi católico, assim como eu fui um dia, né, até os 16 anos, você sabe o que significa Eucaristia, é a nossa Santa Ceia, né? Fazendo aí uma analogia, seria a nossa Santa Ceia. E os católicos, eles têm então ali a sua hóstia,
né? E eles têm um entendimento, né, muito diferente de nós em relação à ceia, sobre a questão da Eucaristia deles, né, sobre a questão da ceia deles. Então, eles têm um entendimento, e é o que a teologia chama de... Eles produzem ali, eles têm um entendimento da transubstanciação, né? Então, o que é isso? Eles têm um entendimento que naquela hóstia, você que já foi católico e que já tomou a hóstia, eles têm um entendimento que ali, de fato, né, está o corpo e o sangue de Cristo. Então, eles têm esse entendimento de que isso é algo muito preciso, né, que é algo real. De fato, ali o corpo e o sangue de Cristo se transformam naquela hóstia, e por isso, então, eles têm um entendimento que por esse corpo e esse sangue de Cristo se transformar nessa hóstia, eles precisavam, então, guardar essa hóstia, precisavam guardar, então, esse elemento em um lugar muito, muito poderoso, em um lugar grande, em uma grande construção. E por isso, então, você vai ver grandes templos, né, das igrejas católicas, ali a Basílica de São Pedro, lá em Roma, templo que foi construído, inclusive, com dinheiro de indulgências. Mas, enfim, o que eu quero que você entenda nesse dia é por que, então, a nossa revista começa a trazer essa introdução falando sobre as grandes construções, os grandes templos, né? Então a Igreja Católica ela tinha esse entendimento, que precisava construir grandes templos, que precisava construir grandes igrejas para poder guardar ali a hóstia, porque eles entendiam que de fato ali na hóstia está o corpo e o sangue de Cristo. Bom, rapidamente aqui a gente não quer falar sobre Santa Ceia, não é o assunto, né? Mas nós não comungamos dessa ideia, nós não temos essa visão. Inclusive, essa questão de Santa Ceia trouxe a primeira divisão depois da Reforma Protestante, né? Entre Lutero e entre Calvino. Então, Lutero ele não concordava exatamente com essa questão católica, com essa visão católica, mas ele também entendia que a teologia vai chamar de uma visão consubstancial, diferente da católica, que é transubstancial. Lutero, então, tem uma visão consubstancial, que vai falar ali que o corpo de Cristo não estava presente e o sangue na hóstia, mas que dentro da Santa Ceia o corpo de Cristo se fazia presente. Calvino, então, vai discordar dessa ideia, e 90%, né, das igrejas evangélicas protestantes, nós concordamos com a ideia de Calvino de que a Santa Ceia ela é apenas um memorial, e um memorial espiritual. Nós cremos que a presença do Senhor ela se faz presente em nosso meio, em espírito, e nós fazemos isso em memória da sua morte e da sua ressurreição, como é ordenado a nós nas Escrituras, né? Então, é essa questão que a gente vai começar a entender aqui na introdução dessa revista, o porquê, então, as igrejas começavam a ter essa questão de construir grandes templos, de construir ali grandes igrejas, e o questionamento que nós precisamos fazer, questionamento que nós precisamos trazer para a nossa vida, qual é, então, o propósito dessas grandes construções, qual é, então, o propósito, a razão desses grandes templos, né? Dizem aqui na nossa introdução que, de fato, o propósito não era apenas guardar a hóstia, mas o propósito era trazer ali, não era usar a glória de Deus, não era trazer ali a questão de fato guardar o corpo e o sangue de Cristo, mas era trazer fama para a sua cidade, era trazer fama para os construtores, era ali trazer algo que pudesse deixar emblemático, né, a cidade, por exemplo, a cidade de Roma, que é conhecida por esse grande templo, que é conhecida pela Basílica de São Pedro. Então, os teólogos vão defender essa ideia que não havia ali nenhuma razão para eles estarem ali falando da glória de Deus, mas pelo contrário, o que eles queriam era trazer para dentro de si fama para os construtores, trazer visibilidade para a cidade. E na nossa época, irmãos, não é muito diferente, né? A gente está falando aqui dos católicos, mas se a gente olhar para as igrejas evangélicas do nosso tempo, a gente vai ver aí algumas denominações que fizeram aí construções grandes, que fizeram construções de templos, né? E a questão é, qual é a razão disso? Qual é o propósito que isso traz? Será que, de fato, construir grandes templos, construir grandes construções, de fato trazer a glória de Deus?
é de fato apontar para Cristo, é de fato apontar para a glória de Deus? Ou será que essas grandes construções, ou será que tudo isso que é construído tem o objetivo de trazer glória para si próprio, trazer glória para a denominação? Então, nós precisamos entender essas questões, nós precisamos, então, entender qual é o objetivo que a igreja ela tem, qual é o objetivo da igreja ser estabelecida por Cristo. E eu tenho um entendimento, irmãos, que o maior objetivo da igreja, e o maior objetivo de Cristo ter permitido que a igreja esteja presente hoje, o maior objetivo da igreja é trazer ensinamento. O maior objetivo da igreja é ensinar as Escrituras. O maior objetivo da igreja não é a construção de templos. O maior objetivo da igreja é fazer discípulos, é transformar o caráter de Cristo na vida das pessoas, é fazer com que essas pessoas, fazer com que nós, crentes em Cristo Jesus, a gente prossiga, que a gente peregrine dentro da nossa caminhada cristã, procurando nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então esse, para mim, é o grande objetivo da igreja nos dias de hoje, e que pena que algumas igrejas não têm tido esse entendimento, mas enfim, que nós precisamos entender, que o objetivo dessa aula é entendermos que Jesus é o Messias esperado, né? Essa revista, ela aponta para isso, nós temos estudado isso em todas as lições, é entendermos que Jesus, ele é anunciado e ele é proclamado no Antigo Testamento. Muitas pessoas não têm esse entendimento de que o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, algumas pessoas não conseguem entender e enxergar que Cristo, ele sempre foi apontado no Antigo Testamento. As Escrituras, desde o início ao final, de Gênesis a Apocalipse, apontam para Cristo, né? Os profetas anunciam a Cristo, né? O Pentateuco, a gente viu isso na primeira aula, lá em Gênesis 3,15, que já ali em Gênesis 3,15 há a primeira profecia sobre o Messias. Então, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Isso não quer dizer que todos os versículos do Antigo Testamento vão apontar para Jesus, mas se nós estudarmos o Antigo Testamento, a gente vai perceber que todas as divisões dos livros, né, o Pentateuco, os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, eles vão apontar para Cristo. Então, esse é o entendimento que a nossa lição, que a nossa revista, né, que a nossa escola bíblica nesse tema quer trazer para nós, que Cristo ele é anunciado no Antigo Testamento, ele é revelado no Antigo Testamento, e que essa lição especificamente vai mostrar que Davi, ele então seria ali como o primeiro rei, né, como aquele escolhido pelo Senhor, depois que Saul então deixa o reinado, e Deus então escolhe a Davi. Então a gente vai entender que é do trono de Davi que vai ter então um descendente que vai reinar para todo sempre. A gente vai entender que descendente é esse, né? Aquele que veio para edificar a casa de Deus. Então, quem é o grande construtor? Essa talvez seja a espinha dorsal da nossa aula. Quem é aquele que veio para construir e edificar de fato a casa de Deus? Quem é aquele que veio para edificar a igreja, da qual nós somos chamados de pedras vivas, né? Quem então é a pedra angular que veio para edificar a casa de Deus, para edificar a igreja de Deus? E é isso que nós vamos estudar. E eu queria te convidar então para você ir para o primeiro tópico da revista. Bom, irmãos, de acordo com o texto que nós lemos, né, o texto proposto aqui em 2 Samuel, essa narrativa que nós lemos no início da nossa aula, a gente vai perceber que há aqui um diálogo, né, um diálogo entre três pessoas. E o rei Davi, ele vai expressar um desejo, né? E nós precisamos entender então quem foi esse rei Davi, quem foi esse homem. A Bíblia nos aponta e nos fala que Davi foi um pastor de ovelhas, né? Ele foi filho de Jessé, o belemita, e Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Davi tinha cheiro de ovelhas, Davi tinha um trabalho muito simples, que era pastorear as ovelhas do rebanho. E ele então é escolhido por Deus para ser
para se tornar o rei de Israel, dentro de tantos irmãos que ele tinha. Deus ordena então que ele seja escolhido, que ele seja então o homem que seria o rei de Israel. Talvez diante de tudo que aqueles homens olhavam e esperavam, né? Davi talvez não tivesse as qualificações para se tornar um rei. Davi talvez não tivesse tudo aquilo que um povo esperava, né? Que um rei tinha. Davi tinha cheiro de ovelhas, Davi entendia de ovelhas, Davi entendia de pasto, Davi entendia de rebanhos. Isso já nos faz lembrar do nosso Senhor Jesus, o Messias prometido, porque o povo judeu, o povo de Israel esperava um Messias que viesse para reinar num trono, que viesse para reinar com cavalos, com armas, enfrentar guerras. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio pregar a paz, ele veio para ser um servo, ele veio para servir, né? Ele veio numa condição de homem que sofreu dores, um homem de dores. Então, isso desaponta muitos judeus, isso desaponta a expectativa do povo judaico, assim também como deve ter desapontado naquela época o povo de Israel, que esperava então um homem que viesse a ter essas qualificações de fato de um rei. Mas Davi é escolhido por Deus, é um homem segundo o coração de Deus, e Davi então ele se torna rei, ele então é escolhido pelo Senhor, e esse homem enfrenta batalhas, esse homem, a Bíblia vai mostrar que Deus era com ele, que Deus então estava com Davi, lhe dando ali tudo aquilo que ele precisava, e fazendo que ele fosse reconhecido como rei. E já aqui no primeiro versículo, no versículo 2 e no versículo 3, vai dizer, o rei Davi, ele já morava em seu palácio. Então Davi, ele tinha acabado de ser nomeado rei, não havia muito tempo, e ele já tinha enfrentado algumas batalhas, ele já tinha enfrentado algumas lutas, e Deus tinha dado vitória a ele. E vai dizer então que ele já morava no seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então Davi estava vivendo ali um momento de descanso. Davi tinha enfrentado algumas guerras, algumas lutas, e Deus tinha dado vitória a ele. E Deus então permitiu que naquele momento ali ele pudesse estar vivendo um momento de descanso, né? Quando fala de descanso, quer dizer que ele estava enfrentando as suas batalhas, mas Deus então dá esse momento de descanso para ele. E vai dizer aqui no versículo 2 que certo dia ele disse ao profeta Natã, né? Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então Davi chama o profeta Natã, e ele vai expressar esse desejo, ele vai esboçar esse desejo, ele vai externar essa vontade que ele tinha, porque ele olha para o seu palácio, ele vê todas essas coisas que ele tinha, todo o conforto que ele tinha, e ele então não se conforma, ele fala, poxa, eu sendo um homem, tenho tudo isso, e a arca de Deus, a arca da aliança que representava a presença de Deus, está numa tenda. Então nós percebemos aqui que Davi ele tem um desejo, e esse desejo de Davi é um desejo piedoso, é um desejo sério, é um desejo que nasceu no coração dele. Tudo que ele queria era que a arca de Deus, a arca da aliança, estivesse num lugar tão nobre como era o palácio em que ele vivia. Então ele vai fazer aqui um pedido, né, ao profeta Naamã, e vai dizer, aqui estou eu morando num palácio, versículo 2, palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então Davi, ele não se conforma em estar vivendo num palácio e vendo a arca da aliança, a arca de Deus, numa simples tenda. Ele chama esse profeta, e o profeta ele tinha um ofício muito nobre, que era trazer os oráculos de Deus, era aquele responsável em falar para os homens e falar até mesmo para os reis, né? Então tinha alguns profetas que muitas das vezes, por falar a verdade de Deus para os reis, muitas das vezes eles se indispunham nessa situação. E o profeta Natã, ele tinha essa incumbência de trazer para aquele povo, para aquela época que ele vivia ali, os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Deus falava diretamente com o profeta, para que o profeta pudesse levar então essa palavra, essa vontade de Deus para a vida dos homens e para a vida do rei também. E o rei aqui é Davi. E Natã, ele vai responder aqui no versículo 3, ele respondeu ao rei, ou seja, ele respondeu a Davi, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo.
Natan vai entender também que esse desejo de Davi, que o que Davi estava ali reivindicando, era algo também natural, porque Natan não vai perceber ali nada de errado. E ele vai, sem consultar a Deus, ele vai dizer a Davi, olha, pode fazer o que está no seu coração, porque eu também entendo que isso é algo nobre, eu também entendo que isso é algo que de fato tem uma verdade aí, você mora num palácio com todo conforto, e a arca de Deus, a arca da aliança, está numa tenda simples. Então, o entendimento desses homens era um entendimento muito certo, era um entendimento que muito piedoso, né? O desejo de Davi era muito piedoso. E aqui na nossa revista, se você pegar já no primeiro tópico, né, que vai falar do desejo de Davi, depois do segundo parágrafo, no segundo parágrafo, né, vai dizer, falando sobre a Arca da Aliança, tem aí um trecho que vai dizer assim: Davi procurou uma harmonização de seu senhorio com o próprio governo do Senhor. Ele desejou colocar o seu domínio sob a autoridade direta de Deus. Então, o que nós vamos entender aqui é que esse desejo de Davi, que Davi externa, que Davi vai esboçar ali para o profeta Naã, era algo bom, era algo piedoso. Davi estava preocupado com a arca de Deus. Davi estava preocupado com a presença do Senhor, não está apenas numa simples tenda. O desejo do coração de Davi era um desejo bom. Mas o que nos leva a pensar e a refletir será que isso era o desejo de Deus? Será que a vontade de Deus era cumprir aquilo que Davi estava desejoso no seu coração? O próprio profeta Natan, ele não vai se opor. Ele vai também dizer que isso era algo bom, que Davi deveria seguir o coração dele e deveria fazer isso então. Mas a questão aqui que nos leva a refletir, e é algo que eu aprendi na minha vida, né? E eu quero ensinar isso para você. Toda vez que você estiver estudando a palavra de Deus, você precisa se fazer perguntas, né? Então você precisa ler o texto e fazendo perguntas, se colocando no lugar daqueles personagens e entendendo o que eles querem, mas também entendendo o desejo de Deus. E a pergunta para nós aqui é, bom, esse era um desejo piedoso da vida de Davi, era um desejo bom, era um desejo nobre, mas será que esse era o desejo do coração de Deus? Será que isso tinha sido decretado pelo nosso Deus? Será que Deus olhava isso com bons olhos? Será que os planos do coração de Davi eram os planos do coração de Deus? O que estava no coração do nosso Deus? O que estava no coração do nosso Senhor em relação a isso? E a gente vai entender, o texto vai mostrar isso para nós, que Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus que se dá a conhecer. Ele cria o homem com esse objetivo, ele cria o homem com a intenção de se relacionar com esse homem. Ele cria o homem com a intenção de ter relacionamento, de estar próximo do homem, de estar próximo com a sua criatura. Então, isso já nos leva a entender, isso já começa a mexer com a nossa mente e nos levar a entender o que Deus então desejava. Né? Será que Deus queria que fosse construído, né, um grande templo para que pudessem colocar ali a arca? Será que Deus queria continuar, né, que a sua arca estivesse dentro de uma tenda simples? Nós entendemos o coração de Davi, né? Davi, então, o desejo de Davi era esse desejo, um desejo piedoso, um desejo bom, um desejo que aos nossos olhos, aos olhos humanos, era algo certo, né? Muitas das vezes você já tomou decisões na sua vida, você já quis tomar algumas decisões, entendendo que isso era algo bom, entendendo que isso estava talvez até respaldado, né, por algumas verdades, né? Quantas vezes nós já não quisemos tomar decisões na nossa vida, entendendo, não, isso aqui é algo muito sério, né? E Davi, ele não consulta a Deus. Ele tem esse desejo, né? Mas ele chama o profeta Natan, ele vai esboçar esse desejo, e o profeta Natan também entende que isso era algo bom, mas Davi, ele não consulta a Deus,
E o profeta Natan, por si só, então, aconselha Davi a tomar essa decisão. Isso traz princípios para a nossa vida, isso traz princípios para a nossa vida cristã. Os desejos que temos tido no nosso coração, aquilo que nós achamos ser certo, aquilo que nós julgamos ser correto, ser piedoso. Será que isso está no coração de Deus? Será que isso é um desejo do coração de Deus? Então, é isso que nós vamos ver no tópico 2, e eu convido você a ir para o tópico 2 na sua revista. Bom, irmãos, a gente chega agora ao segundo tópico da revista, que fala sobre a proibição do Senhor. Eu queria que você pegasse aí sua Bíblia, né, e a gente entende, então, que dentro dessa narrativa, dentro dessa explicação que a gente tem visto aqui, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê ali um diálogo entre Davi e o profeta Natan. E no versículo 4, a gente vai ver o terceiro personagem da história entrando em ação, entrando em cena com a sua fala, e a gente vai ver Deus falando aqui no versículo 4. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan: vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Então é interessante a gente entender aqui que Deus ele começa então a demonstrar aquilo que estava no seu coração. E a gente começa a entender que aquilo que estava no coração de Davi não era a mesma coisa que estava no coração de Deus, né? A gente vê Deus aqui no versículo 5 fazendo uma pergunta, e essa pergunta traz um tom de reprovação. No versículo 7 também, Deus vai falar: por que você não me construiu um templo de cedro? Ou seja, ele vem trazendo uma narrativa falando por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Então a gente começa a perceber que aquilo que estava no coração de Davi, aquilo que Davi tinha esboçado para o profeta Natan, não era aquilo que estava no coração de Deus. E a gente começa então a perceber, e isso traz um princípio para a nossa vida, isso mostra princípios para a nossa caminhada cristã, que muitas das vezes aquilo que está no nosso coração não é aquilo que está no coração de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso coração faz planos, o nosso coração pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E assim é esse texto que a gente acabou de ver aqui, falando dessa vontade de Deus, falando desse princípio que Deus traz. Aquilo não era um desejo do coração do Senhor, aquilo não era um desejo que Deus tinha, não era um decreto que Deus tinha colocado para o coração de Davi. Davi tinha o desejo de construir esse grande templo, de construir essa grande construção, mas isso não estava dentro do propósito que Deus tinha estabelecido. Isso nos mostra que aquilo que Deus decreta se cumpre. Nenhuma das nossas vontades elas vão permanecer ou vão acontecer se isso não estiver dentro da vontade do Senhor. Os nossos desejos, as nossas ações, os nossos planos podem ser até planos piedosos, podem ser até planos que aos nossos olhos estão corretos, estão dentro dos paradigmas da palavra de Deus. Mas se isso não estiver dentro do coração de Deus, se isso não for um decreto de Deus, isso não vai se manifestar. Esse desejo do coração de Davi era um desejo muito, muito bom, era um desejo muito piedoso. O profeta Natan tinha lhe dado sua confirmação, mas não era algo que estava no coração de Deus. O nosso Deus vai mostrar para nós aqui esse texto, irmãos, e essa lição deixa muito bem claro para nós, aqui na nossa revista, no segundo tópico, no segundo parágrafo, vai dizer assim: Deus está dizendo que sempre fez questão de estar presente com o seu povo
por onde quer que este andasse. Está aqui entre os versículos 5 e versículo 7 que a gente está acompanhando da nossa revista aqui no segundo parágrafo. Tá? Então a gente, olhando para as Escrituras, a gente vai perceber que Deus fala isso. No versículo 6 ele vai dizer: não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Ele vai dizer: tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. E aqui a gente começa a perceber que essa não era a vontade de Deus, que naquele momento fosse construído um templo para que a arca da aliança fosse ali colocada, né? Mas a gente começa a entender que nós servimos a um Deus de relacionamento. Nós começamos a entender e perceber que esse Deus que nós servimos é um Deus que habita no meio do seu povo. Né? É esse Deus que as Escrituras vai dizer que ele habita nos céus dos céus, que ele habita na eternidade, mas é um Deus que habita com um contrito de coração. É um Deus que habita no meio do seu povo. É um Deus que tabernaculou no meio do seu povo. Né? Havia ali o desejo de Davi de trazer essa arca da aliança para dentro de um grande palácio. Mas o que Deus mostra aqui, que ele está interessado em habitar no meio do seu povo, em habitar na minha vida, em habitar na sua vida. A história mostra isso, mostra um Deus que se relaciona. A história, a criação, a gente já vê Deus se relacionando com Adão e Eva. Diz ali as Escrituras que no virar da tarde, Deus ele vinha se relacionar com Adão e com Eva. Deus vinha ter comunhão com os seus filhos. A gente vê ao longo da narrativa bíblica, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que esse Deus ele se relacionou com Noé, ele se relacionou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. A gente vê Deus se relacionando com homens, com Josué, com Moisés. E a gente vê então esse Deus também se relacionando com Davi. E a história mostra para nós que Deus ele quer habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio de gente. E assim como Deus ele habitou no Antigo Testamento, no meio do seu povo, a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança ficava ali no meio, e entre 4 povos ali no extremo, 2 povos aqui, 2 povos aqui, Deus ali no meio, isso representando que Deus estava no meio do seu povo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ver que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, ele então envia seu Filho Jesus para habitar no meio do povo. Jesus então vem a esse mundo, Paulo vai dizer que ele deixou sua glória, e semelhante a um homem, ele se esvaziou da sua glória e veio a esse mundo, ou seja, Jesus também tabernaculou no meio do seu povo, e ele andou no meio de gente, ele andou no meio dos seus discípulos, ele andou no meio do seu povo, ele andou no meio dos pecadores, ele andou no meio de pessoas enfermas, ele tinha cheiro de gente, ele gostava de andar no meio do povo. E nós hoje, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, nós temos dentro de nós, tabernaculado dentro de nós, a presença do Santo Espírito. Então, o versículo 6, Deus deixa muito claro que ele é um Deus de relacionamento e que ele habita no meio do seu povo, ele habita no meio de gente. Então, ele quer mostrar isso para Davi, ele quer mostrar esse princípio para Davi. Isso faz nos entender também que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador, um Deus que é soberano, um Deus que governa esse mundo, um Deus que preside todas as coisas, um Deus que sustenta esse mundo pela palavra do seu poder, um Deus santo, um Deus justo, um Deus soberano, mas que esse Deus também tem a preocupação de habitar no meio do seu povo, de habitar na minha vida, de habitar na sua vida, através do seu Santo Espírito. E a gente vai ver aqui no versículo 16 e no versículo 17, que Deus vai fazer uma promessa. Né? A gente depois, na próxima aula, a gente vai dar continuidade aos outros versículos, mas para a gente já começar a entender aquilo que estava no coração de Deus. Havia o desejo do Senhor que naquele momento não fosse construído um templo, mas Deus deixa muito claro a Davi, né, que o seu filho, Salomão, seria então aquele que iria construir, que teria então
essa atribuição de construir o templo. Mas ele vai dizer aqui no versículo 16, ele vai dizer, quanto a você, falando em relação a Davi, ele vai dizer, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. E aqui a gente já começa a perceber e a entender que esse Deus, naquele momento, não era o propósito dele que Davi fosse então o construtor desse templo, mas ele faz uma promessa a Davi, dizendo que o seu filho seria então aquele que estaria construindo o templo. Mas ele faz uma outra promessa a Davi, uma promessa eterna. Desculpe. Ele diz que a sua dinastia, haveria um descendente que levaria o seu trono para sempre, que esse reino seria um reino eterno, e ali a gente já percebe, a gente já entende que Deus está falando e apontando para o Messias, apontando para Jesus, apontando para aquele que seria o grande construtor, que seria aquele que edificaria a casa de Deus, que seria aquele que edificaria a igreja, que seria aquele que seria aquele que sentaria no trono, e o seu reino seria um reino para todo sempre. Deus faz uma promessa a Davi em relação ao seu filho Salomão, mas o reinado de Salomão teria um início e teria um fim. Salomão seria o construtor do templo, mas o seu reinado teria um início, mas teria um fim. Mas Deus está aqui fazendo uma promessa para Davi, dizendo, olha, haverá um descendente seu que vai construir a casa de Deus, que será o grande construtor, com uma diferença, o seu reinado não terá fim, o seu reinado será um reinado para sempre. E isso aponta para a vida de Jesus, isso aponta para Jesus como aquele que edificaria a casa de Deus. E o que chama atenção é que a palavra de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que nós somos chamados de pedras vivas dessa grande construção. E que Cristo é a pedra angular. A pedra angular é a pedra que sustenta uma construção. A grande edificação, ela é sustentada por uma pedra angular. E essa pedra angular é Cristo. Então isso nos leva a entender que aquele Deus que tabernaculou no Antigo Testamento, aquele Deus que vivia no meio do seu povo, ele estava ali apontando para o Messias, apontando para Jesus, mostrando que Jesus seria o grande construtor, que Jesus seria aquele que edificaria a casa de Deus. E essa casa de Deus, irmãos, nós somos chamados de pedras vivas. E nós precisamos entender que então Cristo é o grande construtor, ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas dessa construção. O Espírito Santo habita em nós, ou seja, Deus ele tabernaculou dentro de nós através do Espírito Santo, e nós somos chamados de templos do Espírito. É uma responsabilidade muito grande na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, porque se naquela época o povo do Antigo Testamento, aonde quer que eles estavam indo, de um lado para o outro, eles levavam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ali representava a presença de Deus no meio do seu povo, Quando a gente olha para o Novo Testamento e vê Jesus andando no meio do povo, andando no meio dos discípulos, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Nós temos a grande responsabilidade de levarmos dentro da nossa vida a presença do seu Santo Espírito. Então nós somos o templo, nós somos essa construção edificada por Deus, edificada pelo Senhor, e aonde quer que nós estejamos, nós estamos levando ali a presença do nosso Deus. A Arca da Aliança, ela habita dentro de nós. A Arca da Aliança habita no meu coração, no seu coração, na sua vida. Então há para nós uma grande responsabilidade. Há para nós uma grande... algo que nós precisamos entender e compreender a grandeza disso. Então, esse estudo, esse texto, ele começa a apontar para isso. E na próxima aula a gente vai entender
aqui dentro da lição 3, a gente vai entender então a promessa do Senhor, a gente vai falar sobre essa promessa que Deus faz a seu filho Davi, a gente vai entender melhor sobre isso, a gente vai entender também o descendente de Davi e alguns textos que o Novo Testamento apresenta para nós, para que a gente possa entender e compreender acerca dessa grande construção, acerca do grande construtor, acerca de Jesus, a pedra angular, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então eu quero te pedir encarecidamente que você permaneça firme nesse estudo, que você possa, ao longo da semana, não abandonar sua revista. Olha, não pegue a sua revista, não pegue a Bíblia somente nos domingos. Se você perceber aqui, logo no início da lição, embaixo aqui do tema, tem uns textos aqui, alguns apontamentos, mas texto para que a gente possa meditar ao longo da semana. Então tem aqui um texto para cada dia. Então pegue a sua revista, medite dia a dia, cresça na graça, cresça no conhecimento de Jesus. Não leve a sua vida, meu irmão, não leve a sua vida, minha irmã, sem estudar, sem conhecer as Escrituras. Não leve a sua vida espiritual, não leve a sua vida cristã sem meditar nas Sagradas Escrituras, sem estudar. Eu quero aqui te pedir encarecidamente, estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Não seja um cristão, não seja um analfabeto bíblico, não seja alguém que leva a sua vida sem entender as Escrituras, sem entender a história bíblica, sem entender a história de Jesus, sem entender quem Jesus é, sem entender quem você é. Então, estude, vamos estudar. Nós estamos aqui dispondo a nossa vida para poder aprendermos juntos, para caminharmos juntos. E eu desejo muito que você, na semana que vem, esteja aqui firme, mas que você entenda, se há algo que essa lição quer deixar para nós, é que você entenda que Deus, ele tem o seu tempo. Deus, ele tem a sua vontade. Deus, ele tem os seus decretos. Aquilo que era desejo para o coração de Davi, não era um desejo do coração de Deus. Outra lição que fica para nós é que nós servimos a um Deus que vive no meio do seu povo. Nós servimos a um Deus que vive dentro do seu povo. Ele vive em comunhão com o seu povo. Mas nós também começamos a entender que a vontade de Deus é que da vida de Davi sairia então um descendente, e esse descendente então seria o grande construtor, esse descendente então seria aquele que o seu reinado não teria fim. Então, que a gente possa estar aí meditando essas verdades, que o Senhor possa abençoar o teu domingo, possa abençoar a tua vida, que semana que vem, se Deus permitir, nós possamos estar juntos aqui para estudar a segunda parte, a terceira e a quarta parte da lição 5. Então, desejo para você uma boa semana e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.